Olá pessoal, a gente vai falar então sobre a importância do manejo de animais para a saúde pública e estratégia de saúde única. Isso está no módulo 3D de dado. A gente vai iniciar com uma introdução ao módulo para abordar a estratégia de saúde única. Então, essa estratégia ela não é nova, Aristóteles já comentava sobre ela, mas não com esse nome. Atualmente, o One Health, ou saúde única, é um termo novo, reconhecido nacional e globalmente. A partir de 1800, alguns cientistas notaram a similaridade dos processos de doença entre animais e humanos, mas a prática da medicina humana e animal foram separadas até o século XX. E a partir daí houve um reconhecimento, tanto na saúde pública como nas comunidades da saúde animal, dessa contextualização. Então, um pouquinho de histórico, o Dr. Virchow, médico patologista alemão, ele verificou o elo entre a medicina humana e a veterinária, lá em 1821, 1902. Entre a medicina humana e animal não existem linhas divisórias, isso que ele falava. Depois, lá em 1849, o Dr. William Osler, médico, pai da patologia veterinária na América do Norte, ele publicou The Relation of Animals to Man. Então, foi mais uma questão nessa abordagem. Em 1947, a gente tem a criação da Divisão de Saúde Pública Veterinária, né, no Centro de Controle de Doenças nos Estados Unidos, né, no CDC. Uma boa saúde animal é importante para uma boa saúde pública, então isso o CDC já vem trabalhando desde essa década, né, 1947. E depois o Dr. Schwab trabalhou com colaborações interdisciplinares entre veterinários e médicos, relatou muito a necessidade dessa colaboração no combate das zoonoses e assim nomeando a medicina única, né, One Medicine. Pois em 2004 a gente teve um simpósio, né, da Wildlife Conservation Society, foi um simpósio construindo pontes interdisciplinares para a saúde e a globalização mundial. Foi construído um documento com 12 prioridades no combate às doenças entre humanos domésticos e entre humanos, animais domésticos e animais selvagens. E eles denominaram One Health, One World. Bom, em 2007 a gente tem então essa abordagem em saúde única recomendada principalmente para as pandemias. Em 2008 foi uma política mundialmente recomendada. E em 2010 a FAO, a IE, a Organização Mundial da Saúde montaram, né, uma estrutura tripartite, né, e fizeram uma conceituação dessa estratégia. Bom, os animais de companhia eles compartilham os mesmos riscos que os seres humanos. Então, nesse contexto, a saúde animal, a saúde humana estão interligadas e com a saúde também e o equilíbrio ambiental. A saúde única é um conceito que reconhece que a saúde humana está conectada com a saúde dos animais e o meio ambiente. Se a gente for olhar hoje o que está acontecendo com a saúde global, a gente vê que a cada 10 doenças infecciosas em humanos, 6 são zoonoses. Então aí a gente já começa a ver a importância da saúde pública veterinária, a importância do profissional, a importância dos trabalhos intersetoriais, interdisciplinares. A saúde única, então, a gente pode usar os animais como sentinelas, né, de doenças, de riscos ambientais e de vulnerabilidades sociais. Os animais eles servindo como sinais de alerta para as doenças humanas. Então, por exemplo, as aves geralmente morrem com o vírus da febre do Nilo antes dos humanos. Essa estratégia ela tem uma importância, né, uma importância recente devido às mudanças nas interações entre humanos, animais e meio ambiente, entre as mudanças que facilitam as doenças emergentes e reemergentes.
Então a gente tem algumas das principais mudanças: o crescimento da população animal e com expansão para novas áreas sendo desmatadas, o contato mais próximo entre humanos, animais e selvagens e domésticos, maior oportunidade de doenças entre animais e pessoas, seja por esse desmatamento, por estar se morando mais próximo de áreas antes desabitadas, mudanças climáticas, desmatamento, aumento das viagens e comércio internacional, e isso faz com que também haja uma transmissão rápida das doenças. Então, entender as causas e efeitos dos problemas que envolvem a saúde global é importantíssimo. E para isso a gente precisa entender as atividades humanas e a gente precisa também ter o entendimento dos eventos naturais que impactam a qualidade da água, a biodiversidade, a diversidade genética e os ecossistemas saudáveis. Então, as atividades humanas que causam distúrbios nos ecossistemas, reduzindo a biodiversidade, estão ligadas à destruição do habitat, à invasão de espécies, à poluição, à superpopulação e à agricultura em excesso. Então, as doenças emergentes e reemergentes, elas estão com grandes aliados, né, em relação às mudanças climáticas, que essas modificam as condições de temperatura e umidade no meio ambiente natural e, portanto, a dinâmica de transmissão dos agentes infecciosos também ela fica alterada. A crise na capacidade de manejar a saúde global é um dos grandes problemas. Isso demanda criar novos mecanismos para lidar com os riscos à saúde. Então, esses trabalhos eles precisam ser de uma maneira integrada, intersetorial e interdisciplinar. E esse é o grande desafio da estratégia de saúde única. Necessidade de saúde da população de todo o planeta precisa estar acima dos interesses das nações em particular. Então nós temos esse artigo, a transição de saúde pública internacional para a global e a Organização Mundial da Saúde, que traz esse novo olhar, essa nova abordagem e como está sendo essa transição, como ela está acontecendo. Na saúde coletiva, então, a gente tem o desenvolvimento de trabalhos interdisciplinares com profissionais da área social. A gente tem a promoção de acesso à cidadania para diminuir a vulnerabilidade da família. A gente vai falar bastante em vulnerabilidade familiar, também no tópico da teoria do duelo e de maus tratos aos animais, porque as coisas estão relacionadas. Uma família que está passando por uma vulnerabilidade, aquele animal que está na sua casa, no seu quintal, ele está sofrendo as consequências também dessa vulnerabilidade. Então, a importância desse olhar holístico e desse enfrentamento abrangente às problemáticas. Construção participativa para o encontro das soluções para os problemas com os animais. O que seria essa construção participativa? Fazer a população participar. Fazer a população, empoderar a população, dar informação para que ela possa participar e encontrar junto as soluções dos problemas. Promover estratégias comunitárias para integrar a saúde e bem-estar animal a outras políticas sociais para o empoderamento das famílias, né? Que as políticas sociais elas possam conversar, né? Que elas possam interagir, integrar, conversar para ter melhores resultados e se gastar também menos dinheiro. A medicina veterinária do coletivo, ela representa essa nova área. Ela nasceu dessa questão de uma abordagem mais holística para o manejo populacional de cães e gatos, mas ela toma hoje uma proporção maior, porque ela envolve todas as questões de saúde pública, né, principalmente relacionadas com os animais de estimação, essa saúde coletiva, com esse olhar holístico, com essa abordagem em saúde única, a medicina de abrigos, que olha, que enfoca, né, a manutenção desses animais no coletivo, né, seja em gatis, canis, unidades de vigilância e zoonose, então públicos, privados, até falando dos comerciais, né? E a medicina veterinária forense, a medicina veterinária legal, que cuida de toda essa questão da relação da medicina veterinária conversando com o direito, conversando com a justiça e como se dá essa conversa através dos laudos, dos pareceres, das perícias.
Então, só a gente relembrando lá na introdução, né, do curso, eu coloquei aqui de onde saímos e para onde estamos indo, né? Então aqui é uma pintura, né? Um desenho de Nova York, 1877, onde o canil de Nova York pegava os animais que estavam soltos nas ruas, né? E para o controle da raiva, eles colocavam os animais nessa gaiola e afogavam esses animais. Então nós estamos saindo daí. Nós estamos saindo de um momento que começou a se manter os animais no coletivo e por isso, mais tarde, surgiu essa abordagem também da medicina de abrigos, que a gente vai falar mais para frente. Então, a forma, né, como os governos, os municípios lidam vai depender do amadurecimento, da existência de políticas públicas, da intervenção também das organizações não governamentais. Então a gente está saindo de um período que podia tudo, podia se matar, né, animais sadios, e a gente está indo agora para um momento de prevenção e de preservação da vida. Então, só resgatando, dentro dessa promoção da saúde dos indivíduos e comunidades, a gente vai ter o manejo populacional de cães e gatos e os itens, né, que a gente possa fazer uma educação transformadora, ter a legislação, controle dos recursos, ter o registro de identificação, controle reprodutivo, a restrição de movimentos, aplicar os 4 R's. O que seria isso, né? Os 4 R's dentro do manejo populacional de cães e gatos. Seria o resgate, né, por meio de recolhimento seletivo, então só aqueles animais que realmente necessitam ser recolhidos, seriam recolhidos, por exemplo, pelo poder público, animais em sofrimento, animais que coloquem em risco a saúde das pessoas e de outros animais. Esses animais seriam recuperados, ressocializados e recolocados na sociedade, reintroduzidos na sociedade por meio da adoção. Os cuidados de saúde aos animais, o controle do comércio, os projetos paralelos, integrantes do manejo, que seria de cães comunitários, de gatos comunitários ou de gatos ferais, a abordagem aos acumuladores e também atendimento de denúncias de maus tratos. A gente entende, então, esse olhar holístico para o manejo populacional de cães e gatos, que vai exigir o envolvimento da Secretaria Municipal da Saúde, na esfera de atenção básica, da Estratégia de Saúde da Família, com envolvimento de veterinários que possam estar próximos à comunidade, fazendo o diagnóstico e tratando desse problema de maneira estratégica, né, de maneira integrada. A vigilância epidemiológica das Secretarias Municipais de Saúde, a VE, onde a gente tem tanto a vigilância das doenças, por exemplo, das zoonoses, como também a vigilância ao abandono de animais, a vigilância sanitária e a vigilância ambiental, onde a gente vai ter o Vigiágua, né, o Vigiar e o Vigisolo. Na Secretaria Municipal do Meio Ambiente, trabalhando junto com a Secretaria Municipal da Saúde e ambas compartilhando as questões de maus tratos. Como os maus tratos têm uma demanda, têm uma ligação com a violência interpessoal e a violência doméstica, a violência doméstica está ligada à área da saúde, então mesmo a Secretaria Municipal do Meio Ambiente estando centralizando as questões de maus tratos, a Secretaria Municipal da Saúde deve estar também participando desses trabalhos. A Secretaria Municipal de Educação se envolvendo na promoção da educação da guarda responsável, fazendo uma educação transformadora. Assistência social, por que envolver a assistência social? As questões de maus tratos, de violência, que tem que ser trabalhadas também dentro do manejo populacional de cães e gatos, né? A assistência social ajuda a trabalhar com a vulnerabilidade das famílias. Então, o CRAS é o Centro de Referência de Assistência Social, eles que recebem, eles são a porta de entrada da assistência social, assim como a unidade de saúde da família, a unidade básica de saúde é a entrada na área da saúde, na assistência social o CRAS é a entrada, as famílias podem ser cadastradas no cadastro único, podem receber o Bolsa Família e outros tantos programas.
E junto com tudo isso, a assistência social ela pode ver se essa família tem animais ou não, se comunicar com a Secretaria de Meio Ambiente e da Saúde para ver se esses animais estão em situação de maus tratos ou não, lembrando que maus tratos é um crime, né? Então a gente tem que ter um olhar forte sobre isso. E também a Secretaria do Meio Ambiente e da Saúde, atendendo denúncias de maus tratos aos animais, está encaminhando isso para a assistência social. A assistência social pega esses casos encaminhados, vê se essas famílias já estão cadastradas. Caso não esteja, elas fazem uma visita, avaliam a vulnerabilidade dessas famílias, mas o veterinário que já foi fazer o atendimento de denúncia, ele tem condições de ver se a família tem alguma vulnerabilidade mais grave, né, que numa conversa, numa visita, dá para ser detectada. Então, a Secretaria da Saúde e do Meio Ambiente mandam esse caso de maus tratos para a assistência social. A assistência social vê se essa família está cadastrada. Se não tiver, ou mesmo estando, faz uma visita, vê se é o caso de cadastrar essa família, e essas secretarias conversam então entre si, porque a gente não vai conseguir melhorar a situação de um animal maltratado se a gente não trabalhar esse contexto familiar como um todo. Não adianta a gente fazer uma vistoria, olhar só o animal e tentar resolver a questão do animal, né? Então, uma vistoria que eu participei, o animal estava sem comida, estava com o score corporal baixo. Eu pedi para eles pegarem na hora a comida. A pessoa, depois de muito tempo, voltou lá de dentro da casa e falou: nós também não comemos e aí nós não temos nenhuma comida aqui hoje. Como está lidando com essa situação? Então, importantíssimo a gente estar envolvendo todos esses órgãos. E aí, tudo isso que a gente falou agora, saúde, meio ambiente, educação e assistência social, são primeiro setor, são setor público. Aí nós temos o segundo setor, que é o setor privado, esses setores públicos são o segundo setor, depois a gente tem o primeiro setor, que é as clínicas e as empresas. Depois nós temos o segundo setor, o terceiro setor, que são as organizações não governamentais. E aí, ainda dentro do setor público, a gente vai ter outros órgãos, como o Conselho Tutelar, como a coordenação de violência contra a mulher, a própria promotoria pública, que vai estar conversando com a gente em todas essas demandas. Então, a medicina veterinária do coletivo, ela envolve essas áreas, saúde pública, medicina de abrigo, medicina veterinária forense, e não dá para a gente trabalhar nesse coletivo sem essa abordagem de saúde única. Bom, alguns outros exemplos de abordagens em saúde única seriam em relação à leptospirose, aos animais sentinelas, aos acumuladores, ao elo entre a violência humana e o abuso animal e ao manejo populacional de cães e gatos. Então, na leptospirose, por exemplo, ela tem que ser interdisciplinar, um enfrentamento interdisciplinar, porque nós temos uma complexa relação entre a interface do agente etiológico, os hospedeiros reservatórios animais, o homem e o ambiente em seu contexto de amplificador da doença. Então, a medicina veterinária, ela faz essa articulação importantíssima. Então, essa leptospirose e o meio ambiente tem um ecossistema que colabora para a manutenção do ciclo do agente. Então, a gente tem presença de animais em ambiente úmido, a gente tem ocupação de áreas periurbanas, a gente tem ausência de saneamento básico e isso aumenta o risco. A leptospirose e suas interfaces, então, urbanização desorganizada, o consumo de água não tratada, de armazenamento artificial de origem natural, os desastres naturais que vão também auxiliar, né, a ter como consequência, por exemplo, nas inundações, a leptospirose, risco de contágio por leptospiras patogênicas mesmo em lazer, doença em animais domésticos, subnotificação dos casos, revisão de políticas econômicas, sociais e ambientais e de saúde são necessárias e importantes para as novas abordagens.
Então, conforme preconizado pela Organização Mundial da Saúde e bem descrito pela perspectiva One Health, uma visão ampla e integrada que albergue os aspectos ecológicos da leptospirose e relaciona as interfaces humana, animal e ambiental se faz necessária para orientar o desenvolvimento de tecnologias a respeito da predição, detecção, prevenção e resposta aos surtos que ocorrem em diversos pontos do planeta. Então, na questão dos animais sentinelas, o uso de animais para monitoramento da saúde ambiental ele é histórico. Os cães, por exemplo, eles podem ser usados como sentinelas para patógenos, vetores, a violência doméstica. São ótimos sentinelas de saúde pública, devido à estreita relação com seres humanos, compartilhando o mesmo ambiente, utilizando as mesmas fontes de água e alimento. Podem atuar como reservatórios de doenças. Então tem essa publicação de cães comunitários como política pública de manejo animal. Eles fazem a coleta, né, eles fazem exames nesses animais, monitorando assim algumas zoonoses. Aqui um exemplo, né, um terminal aqui em Curitiba, onde tem essa política dos cães comunitários. A questão dos acumuladores e duelo, vocês vão ver com enfoque específico, mas essa vulnerabilidade social ela exige esses trabalhos interdisciplinares. Os animais de companhia, eles compartilham, principalmente os de companhia, eles vão compartilhar essas vulnerabilidades. Quais seriam elas, né, as principais? A pobreza em si não é um sinal por si só de vulnerabilidade, ela facilita, né, a vulnerabilidade. Baixo grau de escolaridade, o alcoolismo, o abuso de drogas, a disfunção familiar e doença psiquiátrica, que é o caso de acumuladores, e a violência, que é o caso da teoria do elo. Então aqui, por exemplo, a gente vendo essa foto da esquerda, né, esse ambiente desorganizado, e nesse ambiente aqui na foto da direita a gente vê a presença de vários animais. Então é nossa responsabilidade como médicos veterinários, seja em qual setor nós estamos, ao detectar uma situação dessa, e mesmo que seja de acumuladores, nós temos que garantir, a partir do diagnóstico que está acontecendo o não suprimento das necessidades básicas desses animais, a gente tem que garantir o abrigo, o alimento e a água desses animais. A gente tem que garantir isso, independente das ações que devem ser promovidas em relação ao acumulador. Então, a gente não está falando em tirar dos animais, que é um problema que vocês vão discutir dentro dos acumuladores, mas nós estamos falando em garantir os níveis mínimos de bem-estar animal. Então, em relação aos acumuladores, precisa dessa abordagem multidisciplinar, envolvendo psiquiatras, psicólogos, assistentes sociais e os médicos veterinários. Em relação à teoria do elo, a gente vai falar mais especificamente sobre ela, mas aqui a gente vê nessa foto, né, essa polícia trabalhava com a questão da violência doméstica sem envolver o animal de estimação, depois começaram a trabalhar com a presença do animal de estimação, porque todos estão compartilhando o mesmo ambiente. E aqui mais um exemplo do setor de defesa animal da Prefeitura de Pinhais, que cederam também as fotos. A gente vê um ambiente desorganizado, e dentro desse ambiente desorganizado, um animal com baixíssimo score corporal, crianças vivendo com isso, achando normal o animal ser tratado dessa maneira. Então não é só uma questão de bem-estar, não é só uma questão legal que isso é maus tratos, isso é crime. É uma questão também de a gente estar educando as futuras gerações a identificarem que isso não é normal, isso não pode ser aceito, e atitudes precisam ser tomadas em relação a isso. Finalizando então essa introdução, os veterinários estão numa posição privilegiada para a detecção, por exemplo, da violência, né, doméstica. Então, em trabalhos que foram feitos, eles viram que ao redor de 90% dos veterinários acham que tem a responsabilidade ética de identificar essa violência por meio dos animais maltratados. Somente quase 80% já suspeitaram de maus tratos aos animais
durante os atendimentos, mas que levaram isso, que denunciaram, não chega a 40% dos profissionais. Então, embora muitos conseguiram suspeitar, né, de um diagnóstico de maus tratos, nem 40% levou isso para uma denúncia, né, para a solução do caso. E, de uma maneira geral, todos falam sobre a falta de treinamento nessa questão. A maioria dos profissionais não reconhece a importância da participação do médico veterinário, junto com os profissionais de serviço social, professores e médicos devem reconhecer o abuso animal como um elo potencial com o seu trabalho e fazer parceria com agências de controle animal para colaborar na prevenção e fazer programas preventivos. Então aqui mais um exemplo da abordagem em saúde única que exige um olhar na saúde do indivíduo, na saúde da comunidade, na saúde do animal e nas questões ambientais. Aqui um desenho, né, onde a gente vê o médico veterinário inserido na estratégia de saúde da família e junto com isso a gente reconhecendo que as famílias hoje então são multiespécies e o veterinário não pode somente trabalhar com a saúde das pessoas num ambiente onde tantas coisas podem acontecer, como é o caso, né, dessa comunidade, onde por meio da chamada então para os maus tratos aos animais começou um trabalho para a promoção da saúde em toda a comunidade. E finalizando aqui, nós temos acima no jaleco branco um residente de medicina veterinária do coletivo, saindo com os agentes comunitários na estratégia de saúde da família, na unidade de saúde do Cajuru, aqui em Curitiba, onde a Universidade Federal tem parceria, e aqui embaixo a gente vê a entrada, né, de uma unidade de saúde da família em Pinhais, a unidade de saúde Ananeri, e os cachorros muito educadamente aguardando do lado de fora, porque tem a plaquinha ali, por favor, quando vir ao posto de saúde, deixe seus animais de estimação em casa. Esses proprietários não conseguiram deixar os animais em casa, mas pelo menos eles ficaram para fora da unidade de saúde da família. Eu acho bem representativa essa foto.